vivencio esse momento. Vou contar uma história para vocês de algo que aconteceu agora, 2 semanas atrás. A gente tinha uma viagem aqui no Brasil mesmo. Estava fazendo 10 anos de casado, eu e minha esposa. Não tem como só 10 anos de casado, só eu, né? Eu e minha esposa comemorando 10 anos de casado. E bem no dia do aniversário de casamento, a gente ia fazer uma viagem, né? E a gente programou toda a viagem, né? Como sempre a gente pega avião, ou em Guarulhos, ou em Campinas. E a gente às vezes vai, pousa, dorme, no caso, né? Na cidade, já para ficar próximo do aeroporto. E desse dia a gente resolveu sair daqui, porque o voo ia ser às 9 horas, daí dava pra gente, era 9h05. Dava pra gente sair daqui de manhãzinha, chegar lá 3 horas de viagem. E quando a gente saiu daqui de Itapeva, na cidade onde eu moro, dá 3h20 de viagem até lá. Vou usar esse exemplo para vocês saberem que tem muita coisa que não está sob o nosso controle, que o universo está ali e está trabalhando para que você receba algo de bom. E sempre busque algo positivo. Vou deixar essa história para vocês que é recente. Saímos aqui de Itapeva, eu acordei, a minha esposa acordou 3 horas, eu 3h20 mais ou menos já acordei. Eu sempre sou o que acordo mais em cima da hora, né? A gente ia sair daqui 4 horas, 4h15, e mesmo assim ia chegar bem antecipado lá. Daí eu levantei e já falei, vamos mais cedo, porque tem que despachar bagagem em São Paulo, lá em Guarulhos, então vamos mais cedo para poder pegar o avião. Vamos sair, já terminou tudo de se aprontar, não tinha, estava tudo organizado, mala pronta e tal. Entramos no carro e saímos antecipadamente. Coloquei no GPS do carro e apareceu lá, está marcando 5h50 de viagem. Tínhamos que estar lá até 8h05 e estava marcando que a gente chegava lá depois das 9. Eu falei, não, tá errado o GPS, né? Falei para minha esposa, não se preocupe, é coisa do GPS mesmo, tá errado. Cheguei daí na cidade mais próxima que tem aqui, que é 1 hora de viagem, cheguei lá, daí falei, poxa vida, mas tá estranho o GPS, né? Eu sem demonstrar muita preocupação, fui lá, olhei, abri o Google Maps, por exemplo, olhei no Google Maps, estava marcando só 2 horas para chegar. Falei, nossa, vai dar certinho chegar lá com mais de 1 hora de antecedência, daí até. Eu falei, vamos tomar um café tranquilo aqui e tal. Chegamos, tinha um acidente na Marginal, ficamos parados lá quase 2 horas na Marginal. Daí eu falei para ela, fique tranquila, vai dar tempo de chegar lá. Liberou a via, o trânsito começou a fluir. Quando ele está chegando perto de Guarulhos, a gente ia chegar com 20 minutos de antecedência lá, erramos uma entrada. Coisa praticamente impossível de acontecer ali onde a gente estava, e erramos uma entrada. A esposa estava dirigindo na hora, a gente conversando, e acabou passando ali, quando a gente viu já tinha errado essa entrada. Daí, quero mostrar para vocês no final, vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. Pegamos trânsito de novo em Guarulhos, conseguimos chegar no aeroporto. Daí quando chegamos no aeroporto, chegamos 5 minutos atrasados. Daí fomos lá, daí no caso, chegamos lá, a moça já do embarque falou, não, eu fui tentar fazer o check-in já online, não dava mais. Daí fui conversar com a moça falou, tá atrasado, só remarcando a passagem. Fomos fazer a remarcação da passagem, daí não podia fazer a remarcação da passagem, entrei em contato com a agência que a gente comprou o pacote, daí avisaram que era lá no balcão. Eu falei, eu não vou me estressar, eu já estou num outro nível já. Então, ou seja, eu estou ali flutuando, aproveitando aquele momento, mesmo dando tudo errado, entre aspas, né? Eu não estava nem aí, eu estava querendo aproveitar o momento, só viagem em família e tal. Não deu certo, daí eu entrei em contato de novo com a gente falou, bata o pé aí, discute aí, que... Eu falei, não vou discutir, eu não vou bater o pé. Eu estou no momento de aproveitar ali, eu quero aproveitar esse momento. Eu falei, uma mini férias para mim, eram 5 dias que a gente ia ficar fora, 5, 6 dias. Peguei e fui conversar no balcão lá, a moça falou, não tem como mesmo, e vocês? Eu falei, mas e para eu comprar passagem aérea agora? Ela passou o valor, tudo, era um valor alto. Eu falei, vamos comprar passagem, então vamos pegar outro voo. Ela falou, mas você perde a volta também, quando você perde a ida, perde a volta. Eu falei, mas daí complica, né, vou ter que comprar depois para voltar de novo e tal. Daí eu falei para a esposa, saímos lá, falei, tem 2 opções. A gente volta para casa, ela já estava nervosa, né, começando a chorar e tal. Eu falei para ela, ou a gente volta para casa, meu filho estava ali, eu vendo tudo isso, né? Ou a gente pega o nosso carro que está lá no estacionamento, que é um carro que foi feito para isso, um carro confortável, com muita segurança, um top, um Jeep Commander que está lá no estacionamento lá, de valor de tabela 300 mil, né? E vamos de carro para lá. Vai mudar o tempo. A gente ia chegar 1 hora da tarde. Falei para ela, a gente vai chegar 1 hora da manhã. Tá? Serão em 1.100 quilômetros de distância, 13 horas praticamente de viagem. Mas se você quiser, eu vou dirigindo até lá. Eu estou preparado para isso, porque eu quero passear, quero aproveitar com vocês. E ela embarcou nessa, entre aspas, loucura comigo. Vamos viajar. E era uma meta que eu tinha, um sonho que eu tinha, era de aproveitar uma viagem longa assim. Eu já fiz viagens longas assim também. Já fui para Gramado de carro, por exemplo, que dá 1.100 quilômetros também. E eu falei para ela nesse dia, falei, tem coisas que não estão no nosso controle.
Falei depois para a dona da agência, né, que tem muita amizade, ela faz podcasts também, é uma pessoa que também muito do digital, e eu falei para ela assim, ela falou, nossa, que até é difícil clientes, pessoas que olham para esse lado. Nós moramos em São Paulo, divisa com o Paraná, daqui até lá dá 800 quilômetros. Aí a gente fez uma viagem que foi até São Paulo, 300, Guarulhos 300, mais a viagem, mais 1.100, quase 1.500 quilômetros rodados. Ou seja, foi o dobro para a gente poder chegar. Se já sair daqui seria mais rápido. Eu falei para minha esposa, tem coisa que não está sob o nosso controle. Não é que o avião ia cair. Não, longe disso. Não é que a gente ia chegar lá, ia subir naquele avião e o avião ia cair com a gente. Não, não foi por isso que Deus nos livrou. Mas Ele deve ter livrado o universo de alguma coisa que poderia ter acontecido. Mas até um transtorno, pneu que furasse lá na frente, alguma coisa poderia ter acontecido. Só não tem como saber isso. Mas eu prefiro acreditar que até no momento em que as coisas dão erradas, a gente tira proveito para coisas boas. A gente fez uma ótima viagem, a gente chegou lá 1h30, 2h da manhã mais ou menos em Foz do Iguaçu. A gente aproveitou Foz do Iguaçu, a gente aproveitou o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. No quinto dia a gente voltou embora para casa. Foi maravilhosa a viagem, uma das melhores viagens que eu fiz. E eu tiro de aprendizado disso. Ah, mas e se fosse uma viagem que a gente estivesse indo para a Europa e perdesse o avião? É a mesma coisa, a gente não ia pegar o carro para ir para a Europa. A gente ia voltar para casa, a gente ia continuar vivendo a nossa vida, se organizar para voltar novamente. Tem coisas que fogem do nosso controle. E até quando a gente pensa muitas coisas positivas,